Eram 3 da manhã quando minha filha tocou a campainha e largou 3 crianças na minha porta. Ela nem entrou direito. Jogou 2 mochilas no chão. Olhou para mim com os olhos vermelhos e disse: "Mãe, eu não aguento mais. Precisa cuidar deles por mim." Tentei segurar seu braço. Implorei para conversarmos, mas ela se soltou e saiu correndo escada abaixo. Os 3 ficaram ali parados. Miguel com 8 anos, Clara com 6, Pedro com 4, olhando para mim como se eu fosse a última pessoa no mundo. E naquele momento, eu era. Eu tinha 58 anos, viúva há 2 anos. Vivia sozinha num apartamento de 2 quartos na Torre, em Recife, costurando roupa para vizinhas e mal conseguindo pagar minhas próprias contas. E de repente tinha 3 crianças para criar, 3 bocas para alimentar, 3 vidas inteiras dependendo de mim. Patrícia nunca mais ligou. Nunca mandou dinheiro. Nunca perguntou se os filhos estavam vivos ou mortos. Simplesmente desapareceu, como se pudesse apagar 9 meses de gravidez, vezes 3 e 8 anos de maternidade com um estalar de dedos. Os primeiros meses foram um inferno. Chorei todas as noites depois de colocar as crianças para dormir. O dinheiro não dava. As contas atrasavam. Miguel parou de falar e ficava horas olhando para a porta, esperando a mãe voltar. Clara perguntava todos os dias: "Vovó, quando a mamãe vem buscar a gente?" E eu mentia. "Logo, minha flor, logo." Pedro era pequeno demais para entender, mas chorava por qualquer coisa, como se soubesse que algo estava errado. Mas a gente sobreviveu. Não sei como, mas sobreviveu. Ensinei eles a trabalhar cedo, talvez cedo demais. Miguel começou a dar aulas de informática aos 15 anos. Clara vendia brigadeiros na escola. Pedro distribuía panfletos aos sábados. Eu costurava até meus dedos sangrarem. A gente juntava cada centavo como se fosse ouro. E então Miguel teve uma ideia. Ele tinha 13 anos e era obcecado por computadores. Disse que queria criar uma plataforma digital para conectar pequenos produtores rurais do Nordeste direto com consumidores das cidades. Eu não entendi nada do que ele falou, mas vi o brilho nos olhos dele. O mesmo brilho que meu marido tinha quando sonhava com algo grande. Investi minhas economias. R$ 10.000 que tinha guardado com sangue. Era tudo o que eu tinha. A AgriConnect começou na sala de casa, com um computador velho e 3 adolescentes determinados demais para a idade deles. Teve meses que não vendemos nada. Teve noites que eu quis desistir. Quis dizer que aquilo era loucura, que devíamos voltar ao que conhecíamos. Mas eles não desistiram. E eu não podia desistir deles. 9 anos depois daquela madrugada maldita, a AgriConnect valia $6 milhões. Estávamos na capa da revista Pequenas Empresas and Grandes Negócios. Miguel tinha 17 anos e era considerado um dos jovens programadores mais brilhantes do Nordeste. Clara, com 15, dava palestras sobre empreendedorismo. Pedro, com 13, gerenciava uma operação logística melhor que muito adulto. Tínhamos 200 produtores cadastrados, 3.000 clientes, 15 funcionários. Éramos uma história de sucesso, uma história inspiradora. E foi quando Patrícia apareceu. 9 anos sem dar um sinal de vida. E ela simplesmente apareceu no escritório, sorrindo, dizendo que estava tão orgulhosa dos filhos, que tinha visto a matéria e percebido que precisava fazer parte disso de novo, que queria conversar sobre o futuro da família. Eu sabia o que ela queria. Todos nós sabíamos. Miguel reuniu todo mundo na sala de reunião. Eu, ele, Clara, Pedro e Patrícia. Ela começou seu discurso ensaiado sobre arrependimento, sobre depressão, sobre como sangue é sangue e família não se abandona. Quando finalmente mencionou divisão justa dos bens, Miguel abriu uma pasta que estava sobre a mesa. Dentro, havia documentos oficiais. Destituição do poder familiar. Arquivado no fórum em 2018. Legal, carimbado, definitivo. Você não tem direito a nada, Miguel disse, a voz firme como eu nunca tinha ouvido.
Não legalmente, não moralmente. Quem nos criou foi ela. E apontou para mim. O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que eu mal conseguia respirar. Patrícia ficou branca, depois vermelha, depois começou a chorar. Mas não eram lágrimas de mãe arrependida. Eram lágrimas de alguém que percebeu que tinha apostado tudo e perdido. Ela tentou argumentar. Tentou dizer que era injusto, que ela tinha mudado, que merecia uma chance. Mas Clara se levantou, colocou a mão no ombro dela e disse com uma gentileza devastadora: "A gente não te odeia, mas também não te conhece. E está tudo bem." Patrícia saiu dali destruída e eu fiquei olhando para aqueles três, meus netos, meus filhos, meu mundo inteiro. E percebi que tínhamos feito mais do que sobreviver àquela madrugada de março. Tínhamos vencido. Mas a história não termina aí, porque depois que Patrícia foi embora, recebi uma carta dela, e outra. E tive que decidir se conseguia perdoar a filha que me abandonou junto com os próprios filhos. Se conseguia soltar a raiva de 9 anos. Se conseguia encontrar paz com tudo que tinha acontecido. E a resposta para isso? Bem, essa resposta mudou tudo de novo. Eu estava sonhando com Severino quando a campainha tocou. No sonho, estávamos na praia de Boa Viagem. Ele segurava minha mão e ríamos de alguma coisa que não consigo mais lembrar. Fazia 2 anos que meu marido tinha partido, levado por um infarto fulminante numa manhã de domingo. E eu ainda sonhava com ele todas as noites. Acordei assustada com o som insistente da campainha, o coração disparado. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. 3h15 da manhã. Meu primeiro pensamento foi que algo terrível tinha acontecido. Levantei da cama, vesti o roupão azul desbotado que Severino me deu no último aniversário que passamos juntos e fui até a porta arrastando os chinelos. Morava sozinha num apartamento de 2 quartos no bairro da Torre, em Recife, num desses prédios antigos de 4 andares sem elevador. Era março de 2015, uma sexta-feira que começava quente e úmida, como todas as madrugadas de verão no Nordeste. Acendi a luz do corredor e olhei pelo olho mágico. Era Patrícia. Minha filha estava parada na porta, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos, e agarrada às suas pernas, havia 3 crianças em pijamas amassados. Miguel, o mais velho, tinha 8 anos e olhava para o chão com uma expressão séria demais para uma criança. Clara, de 6, segurava um ursinho de pelúcia surrado e tinha o rostinho inchado de tanto chorar. Pedro, o caçula de 4 anos, estava praticamente dormindo em pé, apoiado na perna da mãe. Abri a porta devagar, ainda processando a cena absurda diante de mim. "Patrícia! Meu Deus, o que aconteceu? São 3 da manhã." Ela entrou sem responder, puxando as crianças para dentro como se estivesse com pressa de se livrar delas. Jogou 2 mochilas pequenas no chão da sala, do tipo que se compra em camelô, e finalmente olhou para mim. Havia algo diferente nos olhos dela, uma dureza que eu não reconhecia. Ou talvez reconhecesse e não quisesse admitir. "Mãe, eu preciso que a senhora cuide deles por um tempo." Fiquei parada, tentando entender o que ela estava dizendo. As crianças entraram atrás dela, silenciosas, assustadas, olhando ao redor do apartamento como se nunca tivessem estado ali antes. Na verdade, tinham vindo poucas vezes. Patrícia sempre teve desculpas. Eram muito pequenos para subir escada. Ela estava sem tempo. O trânsito estava ruim. Agora eu entendia. Ela já estava se afastando fazia tempo. "Por um tempo? Como assim, filha? Que tempo é esse?" Patrícia passou a mão pelo cabelo, num gesto nervoso que fazia desde criança quando não queria enfrentar algo difícil. Ela tinha 32 anos, mas naquele momento parecia uma adolescente irresponsável. "Eu estou cansada, mãe. Cansada de tudo. Tive esses meninos muito nova. O pai deles me largou. Eu nunca tive vida própria. Sempre foi filho pra cá, filho pra lá. Pediatra, escola, birra, febre. Eu não aguento mais. Preciso viver um pouco antes que seja tarde demais." Senti o chão fugir dos meus pés.
Olhei para as crianças e vi que Miguel estava ouvindo cada palavra, os lábios apertados, os olhos fixos no chão. Clara abraçava o ursinho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Pedro bocejou e se sentou no chão, encostando a cabeça na parede. Patrícia, você não pode estar falando sério. Eles são seus filhos. São pequenos. Precisam de você. Eles têm você agora. A senhora sempre foi melhor nisso do que eu. Sempre soube cuidar de criança. Eu não sirvo para isso, mãe. Eu tentei. Juro que tentei. Mas eu não consigo mais. Ela falava rápido, as palavras tropeçando umas nas outras, como se tivesse ensaiado aquele discurso 1000 vezes e precisasse soltar tudo antes de mudar de ideia. Tentei segurar seu braço, mas ela se afastou. Espera, a gente precisa conversar direito sobre isso. Você não pode simplesmente aparecer no meio da madrugada e... Não tenho que conversar, mãe. Eu já decidi. Olha, tem algumas roupas nas mochilas, as carteirinhas de vacinação, os documentos. Eu vou mandar dinheiro quando puder. Prometo. Quando puder. Patrícia, pelo amor de Deus, pensa no que você está fazendo. Mas ela já estava se virando para abrir a porta. Agachou rapidamente na frente de Miguel. Tentou beijar a testa dele, mas o menino virou o rosto. Ela hesitou por um segundo. Depois levantou e saiu. Assim, sem mais explicações, sem abraçar direito os filhos, sem olhar para trás. Corri até a porta, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Patrícia, volta aqui. A gente precisa conversar. Ela já estava descendo as escadas, os passos apressados ecoando no vão da escada. Ouvi o portão do prédio bater. Fiquei ali, parada na porta do apartamento, o ar quente da madrugada entrando pelo corredor, sem saber o que fazer. Quando voltei para dentro, as 3 crianças estavam exatamente onde Patrícia as tinha deixado. Miguel olhava para na porta fechada com uma expressão que partia meu coração. Clara começou a chorar baixinho. O tipo de choro contido de quem já chorou tanto que não tem mais forças. Pedro, coitado, tinha adormecido sentado no chão, a cabeça pendendo para o lado. Fechei a porta devagar, tranquei e fiquei ali encostada nela por um momento, sentindo o peso de tudo aquilo cair sobre mim. Tinha 58 anos. Estava vivendo de costura, consertando roupas para as vizinhas, ganhando mal para me sustentar. Meu apartamento tinha 2 quartos pequenos, uma sala minúscula, uma cozinha, onde mal cabiam 2 pessoas. Como eu ia criar 3 crianças? Mas então olhei para eles novamente, e algo dentro de mim se ajeitou. Eram meus netos, sangue do meu sangue, e estavam ali, sozinhos, assustados, abandonados pela própria mãe no meio da noite. Não havia escolha a fazer. Miguel, vem cá, meu filho. Ele ergueu os olhos para mim e vi que estava tentando não chorar, segurando tudo dentro dele como se precisasse ser forte pelos irmãos menores. Abri os braços e ele veio devagar, meio desconfiado, como se não soubesse se era permitido. Quando o abracei, senti seu corpo pequeno estremecer. Ela vai voltar? Ele perguntou, a voz abafada contra meu ombro. Eu não sabia o que responder. Não queria mentir, mas também não podia tirar completamente a esperança dele. Não sei, meu amor, mas o que eu sei é que vocês vão ficar aqui comigo e eu vou cuidar de vocês. Pode confiar na vovó. Clara veio também, ainda segurando o ursinho, e se agarrou à minha perna. Peguei Pedro no colo com cuidado para não acordá-lo, e ali ficamos os 4, num abraço apertado no meio daquela sala pequena, às 13h30 da manhã de uma sexta-feira de março, que mudou nossas vidas para sempre. Depois de um tempo, consegui colocá-los para dormir. Miguel e Pedro dividiram o sofá-cama da sala. Clara dormiu comigo na minha cama. Ela grudou em mim a noite toda, e toda vez que eu tentava me afastar um pouco, ela segurava minha mão com força. Fiquei ali, deitada no escuro, ouvindo a respiração das crianças, sentindo o peso da responsabilidade que havia caído sobre mim. Chorei em silêncio, pensando em Severino. Como eu queria que ele estivesse ali. Ele saberia o que fazer,
O que dizer? Sempre soube. Mas estava sozinha e precisava ser forte. Não tinha direito de me desmanchar. Quando o sol começou a clarear, levantei devagar para não acordar Clara e fui até a cozinha. Abri as mochilas que Patrícia tinha deixado. Havia algumas peças de roupa amassadas, mal dobradas, algumas cuecas e calcinhas, 3 escovas de dente ainda na embalagem. No fundo de uma das mochilas, encontrei os documentos, certidões de nascimento, cartões de vacinação, históricos escolares. Havia também um envelope com R$300 em notas amassadas. Era tudo. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para aqueles documentos, aqueles nomes escritos à máquina. Miguel Henrique da Silva, Clara Beatriz da Silva, Pedro Lucas da Silva. 3 vidas. 3 crianças que agora dependiam de mim para tudo. Comecei a fazer uma lista mental do que precisava. Comida suficiente para 4 pessoas, material escolar, uniformes, consultas médicas, remédios se ficassem doentes. Trabalhava em casa, costurando para fora. Ganhava entre 800 e R$1.000 por mês quando o mês era bom. Meu aluguel era 450. Sobrava pouco. Muito pouco para 4 pessoas. Mas eu daria um jeito. Sempre dei. Às 7 da manhã, os meninos começaram a acordar. Miguel foi o primeiro. Sentou no sofá e ficou olhando ao redor, como se estivesse tentando lembrar onde estava. Quando me viu na cozinha, perguntou: "Vovó, a mãe voltou?" "Ainda não, meu filho." "Vem cá, vem tomar café." Preparei mingau de aveia, a única coisa que tinha em quantidade suficiente. Coloquei açúcar mascavo, aquele que Severino gostava, e servi em canecas velhas de alumínio. As crianças sentaram à mesa da cozinha, os 3 apertados, e comeram em silêncio. Clara empurrava a comida com a colher, mal conseguindo engolir. Pedro comia mecanicamente, os olhos ainda inchados de sono. Miguel não tocou no mingau, apenas ficou olhando para a caneca. "Precisa comer, meu amor. Vai fazer bem." "Não estou com fome, vovó." Não insisti. Sabia que não era fome que faltava, mas vontade de seguir em frente. Depois do café, dei banho neles, um por um, no banheiro minúsculo. A água do chuveiro saía ora gelada, ora fervendo, e eu tinha que ficar regulando com cuidado para não queimá-los. Vesti neles as roupas que Patrícia tinha deixado, todas meio largas ou meio apertadas, nenhuma combinando direito. Clara queria usar um vestido azul que estava sujo e chorou quando disse que precisávamos lavar primeiro. Expliquei com paciência. Prometi que depois do almoço lavaria e ela poderia usar no dia seguinte. Às 9 horas, saí com os 3 para resolver as questões práticas. Precisava matriculá-los em escolas, precisava providenciar uniformes, precisava entender como funcionaria aquela nova rotina. Descemos os 4 andares do prédio devagar, Pedro segurando minha mão, Clara segurando a minha outra mão, Miguel indo à frente, calado, as mãos nos bolsos. Fomos primeiro à escola municipal do bairro, a mesma onde Patrícia tinha estudado quando criança. A diretora, Dona Marluce, uma senhora gorda e simpática que usava óculos de leitura pendurados no pescoço, me atendeu com gentileza. "Dona Joana, quanto tempo! Sinto muito pelo seu Severino. Soube da notícia. E quem são essas crianças lindas?" Expliquei a situação, ou pelo menos uma versão editada dela. Disse que minha filha estava passando por um momento difícil e que eu ficaria com os netos por um tempo. Dona Marluce não fez perguntas, apenas assentiu com compreensão e me ajudou com toda a papelada. Miguel entraria no 3º ano, Clara no 1º. Pedro ainda era pequeno demais para o fundamental, então precisaria de uma creche. "A creche municipal aqui perto está com lista de espera, Dona Joana. Mas vou ver o que posso fazer. A senhora é conhecida no bairro. Todo mundo sabe que a senhora é gente boa." Agradeci, meio sem voz. A gentileza das pessoas ainda me pegava desprevenida. Severino sempre dizia que eu era boba de me emocionar com qualquer coisa, mas ele também era assim.
Chorava com um filme bobo na televisão. Saímos da escola, já era quase meio-dia. O sol estava forte. Aquele calor úmido de Recife que gruda na pele e não sai. Fomos ao mercadinho do seu Raimundo na esquina e comprei o básico. Arroz, feijão, macarrão, ovos, pão, leite, frutas. Os meninos me seguiam em silêncio. Clara às vezes pegava alguma coisa da prateleira e me mostrava com os olhos esperançosos uma bolacha recheada, um iogurte colorido. Eu colocava de volta e explicava que precisávamos economizar, mas comprei um pacote de biscoito de maisena, o mais barato, para eles lancharem à tarde. Quando chegamos em casa, as sacolas pesando nos meus braços, os degraus da escada pareciam mais íngremes do que nunca. Paramos em cada andar para descansar. Pedro reclamou que estava cansado e Miguel o pegou no colo, mesmo sendo pequeno demais para aquilo. Vi naquele gesto uma maturidade assustadora, como se ele já soubesse que agora tinha responsabilidades. Preparei arroz, feijão e ovo frito para o almoço. Foi o que deu para fazer com o que tinha. As crianças comeram melhor do que no café, talvez porque a fome finalmente tivesse vencido a tristeza. Depois do almoço, lavei a louça enquanto eles ficaram na sala, vendo o desenho numa televisão velha de tubo que chiava vez ou outra. Parei várias vezes, secando as mãos no pano de prato, apenas para olhá-los. Eram tão pequenos, tão frágeis. À tarde, enquanto eles tiravam uma soneca, sentei na máquina de costura que ficava num canto da sala. Tinha 3 calças para fazer barra e uma saia para ajustar. Trabalhos que a dona Francisca do 301 tinha me pedido. Costurei no automático, meus pensamentos distantes, calculando e recalculando contas na cabeça. R$ 300 não durariam nem uma semana. Precisaria de mais trabalho, muito mais. Quando anoiteceu, dei banho neles novamente e vesti os pijamas limpos que tinha lavado à tarde e pendurado no varal da área de serviço. Improvisamos um jantar com sopa de legumes, aproveitando uns restos que tinha na geladeira. Dessa vez, até Miguel comeu direito. Na hora de dormir, Clara começou a chorar de novo. "Quero minha mãe, vovó. Quero minha mãe." Peguei ela no colo, mesmo meu corpo já pedindo descanso, e balancei devagar, cantarolando uma cantiga que costumava cantar para Patrícia quando ela era bebê. Miguel veio para perto também, e Pedro, com sono, se aninhou no sofá. Ficamos ali os 4, no silêncio entrecortado pelos soluços de Clara, até que um por um foram adormecendo. Naquela primeira noite, depois de colocar todos para dormir, sentei sozinha na cozinha e deixei as lágrimas caírem. Chorei por Severino, por Patrícia, pelas crianças, por mim. Chorei pela vida que tinha imaginado para minha velhice. Os planos de finalmente descansar, viajar talvez, visitar a irmã em Caruaru. Chorei porque estava com medo, um medo grande e frio de não dar conta. Mas quando limpei as lágrimas e olhei pela janela, vendo as luzes de Recife piscando na noite, senti algo se firmar dentro de mim. Uma decisão, um compromisso. Aquelas crianças não tinham escolha, não tinham para onde ir. Mas eu tinha escolha. Podia entregar para o conselho tutelar, podia procurar outros parentes, ou podia fazer o que meu coração já sabia que era certo desde o momento em que abri a porta. Ia ficar com eles, ia criá-los, ia amá-los como se fossem meus filhos, porque, de certa forma, agora eram. No dia seguinte, acordei com o canto do galo do vizinho, aquele barulho irritante que Severino sempre reclamava. Eram 5h30. Levantei devagar para não acordar Clara, que dormia agarrada a mim, e fui preparar o café. Precisava estabelecer uma rotina. Rotina era importante para crianças. Eu sabia disso. Patrícia sempre foi caótica. E olha no que deu. Acordei os meninos às 6h30. Café da manhã simples. Pão com margarina e leite com achocolatado que Dona Marluce tinha me dado de presente quando soube da situação. Os 3 comeram em silêncio, ainda sonolentos, ainda processando a nova realidade. Às 7h15, saímos para a escola.
Eu com Miguel e Clara, Pedro ficou em casa porque ainda não tinha conseguido vaga na creche. Levei-o comigo segurando minha mão, fazendo 1000 perguntas no caminho. A escola ficava a 4 quarteirões e caminhamos devagar, eu explicando como seria a rotina dali pra frente. Vovó vai buscar vocês na saída, às 11h30. Aí a gente almoça, vocês descansam um pouco, fazem as tarefas e de tarde ajudam a vovó em casa. Tem que ser assim agora, está bem? Miguel assentiu, mas não disse nada. Clara apertou minha mão com força quando chegamos no portão da escola. Vi o medo nos olhos dela. Vai ficar tudo bem, minha flor. A vovó vem buscar, prometo. Deixei os dois com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de preocupação e esperança. No caminho de volta, Pedro tagarelava sem parar, perguntando quando ia poder ir para a escola também, dizendo que queria aprender a ler. Pelo menos um deles ainda tinha alguma alegria guardada. Os dias que se seguiram foram de adaptação dura. Pedro finalmente conseguiu vaga na creche municipal, depois que Dona Marluce deu um jeito. Conhecia a diretora de lá. Estabelecemos uma rotina. Acordar às 6, café às 6h30, sair para levar as crianças às 7h15. Eu voltava para casa e costurava até às 11 quando ia buscá-los. Almoçávamos, eles descansavam, faziam tarefas, brincavam um pouco. À tarde eu voltava para o Jacostura, enquanto eles viam televisão ou desenhavam. À noite, jantar simples, banho, histórias antes de dormir. O dinheiro era o maior problema. Os R$300 de Patrícia acabaram na primeira semana. Comecei a pegar mais serviços de costura, trabalhando até mais tarde, às vezes até meia-noite. Meus dedos ficavam doloridos, minha vista cansada, mas não tinha escolha. Dona Francisca me indicou para outras vizinhas e logo estava consertando roupas para o prédio inteiro. Ganhava R$5 por barra de calça, 10 por ajuste de vestido, 15 por uma peça mais complexa. Não era muito, mas somava. Miguel era o que mais me preocupava. Ele se fechou completamente. Virou uma criança silenciosa, que fazia tudo o que eu pedia sem reclamar, mas também sem demonstrar emoção. As professoras me chamaram na escola depois de 2 semanas, dizendo que ele não interagia com os outros alunos, ficava sozinho no recreio. Conversei com ele à noite, sentados na sala, só nós dois. Miguel, meu amor, a professora disse que você não está brincando com os outros meninos. Por quê? Ele deu de ombros, os olhos fixos no chão. Não quero brincar. Mas por que não? Você gostava de brincar antes. Antes eu tinha uma mãe, agora não tenho mais nada. As palavras me atravessaram como uma faca. Puxei ele para um abraço, sentindo seu corpo pequeno tremer. Você tem a vovó, tem seus irmãos. A gente é uma família agora, entende? Uma família diferente, mas ainda uma família. A senhora não é minha mãe. A senhora é velha e vai morrer também, igual ao vovô. Não soube o que responder. Ele tinha razão. Eu era velha. Tinha 58 anos. E quem sabe quanto tempo ainda tinha. Mas não podia deixá-lo pensar assim. Olha para mim, Miguel. Segurei seu rosto com as 2 mãos, forçando ele a me encarar. Eu não vou a lugar nenhum. Está me ouvindo? Vou ficar aqui, cuidando de você e dos seus irmãos, pelo tempo que Deus me der. E enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter tudo o que precisam. Pode não ser muito, pode não ser o que vocês estão acostumados, mas vai ter amor. Isso eu garanto. Ele finalmente chorou. Chorou como não tinha chorado desde que chegou. Aquele choro profundo e dolorido de quem perdeu algo que nunca vai recuperar. Segurei ele e chorei junto, e ficamos assim até que não houvesse mais lágrimas. As semanas viraram meses. Março se tornou abril. Abril virou maio. Lentamente, muito lentamente, as crianças começaram a se acostumar com a nova rotina. Clara voltou a sorrir. Pedro nunca tinha parado de ser alegre. Miguel ainda era fechado, mas aos poucos foi se abrindo,
fazendo 1 ou 2 amigos na escola, trazendo desenhos para me mostrar. Aprendi a cozinhar melhor, a esticar o feijão com mais água quando estava acabando, a fazer sopa grossa que alimentava e rendia. As vizinhas começaram a ajudar também, de forma discreta. Dona Francisca sempre fazia comida demais e trazia uma marmita. Seu Antônio, do 202, aparecia com frutas que tinha sobrado da feira. Dona Maria do Térreo dava roupas que os filhos dela não usavam mais. Comecei a ensinar coisas às crianças, coisas que meu pai tinha me ensinado. Ensinei Miguel a consertar um botão que soltou, a fazer um nó direito. Ensinei Clara a dobrar roupa, a varrer o chão direito. Ensinei Pedro a guardar os brinquedos, a fazer a cama. Não era por maldade, era porque precisávamos funcionar como equipe. E eles entenderam. Nunca reclamaram. Os meses passaram. Junho chegou com as festas juninas. A escola organizou uma festa e as crianças precisavam de roupas caipiras. Não tinha dinheiro para comprar. Então peguei retalhos que tinha guardado e costurei. Fiz uma camisa quadriculada para Miguel, um vestido de chita para Clara, uma camisinha com remendos coloridos para Pedro. Ficaram bonitos, dentro do possível. Quando os vi arrumados, prontos para a festa, o coração apertou de orgulho. Julho trouxe o frio, aquele frio úmido de Recife que entra pelos ossos. Tivemos que dormir todos juntos na sala, debaixo de cobertores velhos, porque não tinha como ligar aquecedor que não tínhamos. Miguel ficou gripado, febre alta, tosse seca. Passei a noite cuidando dele, fazendo inalação, dando o remédio caseiro que aprendi com minha mãe. Não tinha dinheiro para médico particular, e o posto de saúde só tinha consulta marcada para dali, há 2 semanas. Rezei muito naquela noite. Rezei como não rezava desde que Severino morreu. Miguel melhorou depois de 3 dias. A febre baixou, a tosse diminuiu. Quando ele finalmente comeu direito, uma sopa de frango que Dona Francisca trouxe, sorriu para mim. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E disse: "Obrigado por cuidar de mim, vovó." Foi a primeira vez que ele me agradeceu por algo. Foi a primeira vez que senti que talvez, só talvez, a gente conseguisse sobreviver àquilo tudo. Em setembro, 9 meses depois daquela madrugada, Pedro fez 5 anos. Não tinha dinheiro para a festa. Mal tinha para o básico, mas não podia deixar passar em branco. Fiz um bolo simples de fubá. Decorei com goiabada por cima, formando um número 5 meio torto. Chamei as crianças da vizinhança, uns 5 ou 6 meninos que brincavam no prédio, e cantamos parabéns ali na nossa sala pequena, todos apertados. Pedro soprou a velhinha com os olhos brilhando de alegria, e quando me abraçou e disse: "Você é a melhor vovó do mundo", algo dentro de mim se curou um pouco. Talvez não conseguíssemos ter tudo. Talvez a vida fosse sempre apertada, difícil, mas tínhamos uns aos outros. E isso percebi naquele momento, era mais do que Patrícia tinha nos dado. Ela nunca ligou, nunca mandou R$1, nunca perguntou como os filhos estavam. Era como se tivesse simplesmente apagado aquela parte da vida dela e seguido em frente. No começo, eu alimentava essa esperança de que ela voltaria, que perceberia o erro que tinha cometido. Com o tempo, essa esperança foi morrendo, e no lugar cresceu uma espécie de aceitação triste. Patrícia tinha feito sua escolha. Agora cabia a mim fazer a minha. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu ainda chorava às vezes. Chorava de cansaço, de preocupação, de saudade de uma vida mais simples. Mas também começava a chorar de gratidão. Porque, apesar de tudo, apesar da dureza, nós estávamos juntos. Nós estávamos sobrevivendo. E talvez, só talvez, um dia até fôssemos prosperar. Olhava para eles dormindo. Miguel com o braço protetor sobre Pedro. Clara abraçada ao ursinho surrado. E sabia que tinha feito a escolha certa. Não tinha sido fácil. Não seria fácil. Mas era certo. E era amor. Amor de verdade. O tipo que fica quando tudo mais vai embora.
O tipo que constrói, que sustenta, que não desiste. Era o tipo de amor que Patrícia nunca soube dar. Mas eu sabia. E daria por eles todos os dias pelo resto da minha vida. Os anos passaram mais rápido do que eu imaginava. Parece que foi ontem que abri a porta naquela madrugada de março. E de repente estava em 2018, olhando para 3 adolescentes que mal cabiam mais no meu apartamento pequeno. Miguel tinha 11 anos e estava ficando alto. Já não conseguia usar mais as calças que eu comprava há 6 meses. Clara, com 9 anos, tinha desenvolvido uma paixão por livros que me deixava orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Preocupada porque livros custavam caro e ela devorava um atrás do outro. Pedro, com 7 anos, era pura energia, sempre correndo, sempre sorrindo. O único que ainda tinha conseguido manter intacta aquela alegria de criança. A vida tinha se tornado uma engrenagem que funcionava porque todos nós fazíamos nossa parte. Eu costurava das 6 da manhã até meia-noite, parando apenas para cuidar das crianças e da casa. Miguel tinha começado a ajudar de verdade, não apenas com tarefas simples, mas com responsabilidades reais. Ele acordava cedo sozinho, preparava o café da manhã para os irmãos, levava Pedro para a escola antes de ir para a sua. Clara lavava a louça do jantar todas as noites e dobrava as roupas limpas aos sábados. Pedro, mesmo pequeno, varria a casa e guardava seus brinquedos sem eu precisar pedir 2 vezes. Nunca foram crianças mimadas. Não podiam ser. A vida não nos dava essa escolha. Foi naquele ano que Miguel descobriu os computadores de verdade. Sempre teve interesse, mas só via de longe, nas escolas, nos anúncios da televisão. Um dia chegou em casa com os olhos brilhando de um jeito que não via fazia tempo. Vovó, a escola ganhou uma sala de informática nova. Tem 15 computadores. O professor disse que quem quiser pode ficar depois da aula, das 4 às 6, usando os computadores para estudar. Senti meu peito apertar. Das 4 às 6, significava que ele chegaria em casa só às 6h30, no escuro, sozinho. Mas vi a vontade nos olhos dele. Aquela fome de aprender que eu conhecia bem, porque Severino tinha a mesma. Você quer ficar? Quero muito, vovó. Mas só se a senhora deixar. Deixei. Claro que deixei. Mesmo com medo, mesmo sabendo que significava mais 2 horas sozinha cuidando de Clara e Pedro, enquanto esperava Miguel voltar, deixei. Porque educação era a única herança que eu podia dar para eles. A única coisa que Patrícia não tinha levado embora quando foi. Miguel começou a ficar todos os dias depois da aula. Chegava em casa às 6h30, suado de correr, com os olhos ainda grudados em algo que só ele via, falando sobre programas, códigos, coisas que eu não entendia, mas fingia entender para não desanimá-lo. O professor de informática, seu Jorge, um homem negro e magro com óculos redondos, começou a elogiar Miguel. Dizia que ele tinha talento natural, que aprendia rápido demais. Nos fins de semana, Miguel desaparecia por horas na lan house do seu Beto, a 3 quarteirões de casa. Gastava os R$5 que eu dava para lanche em 1 hora de internet. Eu devia brigar, devia dizer que aquilo era desperdício, mas não conseguia. Via nele uma determinação que me lembrava de mim mesma quando era jovem. E decidi que seria costureira, mesmo meu pai dizendo que mulher tinha que casar e cuidar de casa. Clara também estava mudando. Tinha se tornado uma menina observadora, quieta, sempre com um livro debaixo do braço. A professora dela, Dona Silvana, me parou um dia na saída da escola. Dona Joana, preciso falar com a senhora sobre a Clara. Meu coração disparou. Sempre que professor queria falar, era problema. Ela fez alguma coisa errada? Não, pelo contrário. Sua neta é excepcional. As redações dela são melhores que as de alunos do ensino médio. Ela lê acima da série, pensa acima da série. Eu queria perguntar, a senhora já pensou em matriculá-la em algum curso de redação? Alguma atividade extra? Curso custava dinheiro. Tudo custava dinheiro. Não tenho condições agora, Dona Silvana. Mas um dia, quem sabe?
Ela colocou a mão no meu ombro com gentileza. Entendo, mas olha, eu tenho alguns livros em casa que eu posso emprestar para ela. E tem uma biblioteca municipal no Engenho do Meio, perto daqui. É de graça. A Clara adoraria. No sábado seguinte, levei Clara até a biblioteca. Era um prédio antigo, meio caindo aos pedaços, mas cheio de livros. Quando ela entrou e viu todas aquelas estantes, fez uma expressão que nunca vou esquecer. Era como se tivesse descoberto um tesouro. Tiramos a carteirinha dela e desde então todo sábado íamos juntas. Ela pegava 4 livros, o máximo permitido, e lia todos durante a semana. Depois trocava. Às vezes eu a via lendo à noite, debaixo das cobertas com uma lanterninha, e não tinha coragem de brigar. Pedro era diferente dos irmãos. Não tinha a obsessão de Miguel com computadores, nem a paixão de Clara por livros. Mas tinha algo que os outros não tinham. Uma capacidade de conversar com qualquer pessoa, de fazer amizade com facilidade, de resolver problemas práticos. Quando a vizinha do 401 ficou doente, foi Pedro quem organizou os vizinhos para fazer marmitas e levar para ela. Tinha 8 anos e já sabia articular as pessoas, sabia pedir com educação, sabia agradecer do jeito certo. Esse menino vai ser vendedor ou político, Dona Francisca dizia rindo. Tem lábia demais para a quota, para a idade dele. Em 2019, as coisas ficaram mais apertadas. A crise econômica bateu forte e as pessoas pararam de consertar roupas. Preferiam comprar novas, mesmo baratas, a pagar para ajustar. Minha renda caiu pela metade. Teve mês que não consegui pagar o aluguel completo. Tive que negociar com o proprietário, um homem sisudo que aceitou parcelado porque conhecia minha situação. Foi quando Miguel, com 12 anos, chegou em casa com uma proposta. Vovó, eu quero trabalhar. Trabalhar? Você tem 12 anos, Miguel. Tem que estudar. Eu vou continuar estudando, mas posso trabalhar também. Seu Beto da Lan House disse que me paga R$ 15 por turno se eu ajudar lá os sábados e domingos. Fico das 2 às 7. Consigo fazer e ainda ter tempo de estudar. Não queria que ele começasse a trabalhar tão cedo. Queria que ele fosse criança pelo tempo que ainda restava. Mas R$ 15 por turno eram R$ 60 por fim de semana. 240 por mês. Era quase metade do meu aluguel. E a escola? As tarefas? Faço à noite, vovó. Prometo. Por favor, eu quero ajudar. Olhei para aquele menino que tinha virado homem rápido demais, que tinha assumido responsabilidades que não deveria ter, e senti os olhos arderem. Mas assenti. Por que precisávamos? Por que não tinha escolha? Miguel começou a trabalhar na Lan House. Chegava em casa às 7h30 da noite nos fins de semana, cheirando a cigarro dos clientes, os olhos cansados, mas sempre com aqueles R$ 15 na mão. Entregava para mim com orgulho, como se fosse milhões. E para nós, eram. Clara também quis ajudar. Com 10 anos, começou a fazer brigadeiros para vender na escola. Acordava às 5 da manhã aos sábados, me ajudava a fazer brigadeiros de panela, enrolava um por um com paciência, colocava em forminhas coloridas que comprávamos no atacado. Na segunda-feira, levava uma caixa para ascar à escola e vendia no recreio. 5 brigadeiros por R$ 2. Vendia tudo. Voltava para casa com R$ 10, R$ 15, feliz, dizendo que ia fazer mais na semana seguinte. Vovó, a gente devia fazer outros sabores. Beijinho, bicho de pé, cajuzinho. A Letícia da minha sala disse que compraria todos. E fizemos. Clara virou uma pequena empreendedora. Anotava os pedidos num caderninho. Calculava lucro. Reinvestia o dinheiro em mais ingredientes. Eu a ensinava a cozinhar. E ela aprendia rápido. Tinha mãos delicadas para enrolar. Paciência para esperar dar o ponto. Pedro, com 8 anos, quis entrar na onda também. Começou a distribuir panfletos de um mercadinho novo que abriu na rua de cima. R$ 3 por hora, aos sábados. Ficava na esquina entregando papéis coloridos para quem passava. Sempre com um sorriso, sempre simpático.
O dono do mercadinho gostou tanto dele que começou a pagar R$ 5 por hora, dizendo que Pedro vendia melhor que os adultos. Nos tornamos uma família de trabalhadores. Uma família que sabia o valor de cada real, que não desperdiçava, que economizava onde podia. Mas mesmo assim, mesmo juntando todos os nossos esforços, mal conseguíamos sobreviver. Foi em 2020 que tudo mudou. Não de repente, mas devagar, como uma semente que germina sem fazer barulho. Miguel estava com 13 anos e já não era mais aquele menino calado que chegou em casa com 8 anos. Tinha virado um adolescente sério, magro, alto, com uma inteligência que eu não sabia de onde vinha. Passava horas estudando programação sozinho, usando apostilas que imprimia na escola e tutoriais que assistia na Lan House. Seu Jorge, o professor de informática, já dizia abertamente que Miguel era o melhor aluno que tinha tido em 20 anos de carreira. Uma tarde de domingo, Miguel reuniu a mim, Clara e Pedro na sala. Tinha uma expressão diferente no rosto. Uma mistura de nervosismo e empolgação. Eu tenho uma ideia e quero falar com vocês sobre ela. Sentamos todos no sofá velho, atentos. Miguel respirou fundo e começou. Eu tava pensando. A gente se mata trabalhando. Vovó costura o dia inteiro. Clara vende brigadeiro. Pedro distribui panfleto. Eu trabalho na Lan House. E mesmo assim, mal dá para pagar as contas. A gente precisa de algo maior. Algo que dê dinheiro de verdade. Miguel, você tem 13 anos! Eu disse, tentando ser gentil. Não fica pensando nessas coisas. Aproveita a sua. Vovó, me deixa terminar, por favor. Fiquei calada. Ele continuou. Eu vi uma reportagem na escola sobre pequenos agricultores do interior que perdem metade da produção porque não conseguem vender direito. Eles plantam, colhem, mas só conseguem vender no mercado local, por preço baixo, ou para atravessadores que pagam menos ainda. Ao mesmo tempo, aqui na cidade, a gente paga caro em supermercado por produtos que vêm de longe, importados, sendo que dava para comprar direto do produtor daqui da região. Clara se inclinou para frente, interessada. E qual é a sua ideia? Uma plataforma digital, um aplicativo ou site que conecta pequenos produtores rurais diretamente com consumidores das cidades. O produtor cadastra o que tem, quanto custa, e as pessoas compram direto dele. A gente organiza a logística, faz a entrega. Todo mundo ganha. O produtor vende mais caro, o consumidor compra mais barato e a gente fica com uma porcentagem pequena de cada venda. Fiquei olhando para ele sem entender direito. Aplicativo? Plataforma digital? Logística? Eram palavras que soavam distantes da nossa realidade de contas atrasadas e arroz com ovo no jantar. Miguel, isso parece coisa grande demais. A gente não tem dinheiro para começar algo assim. Eu sei, mas a gente tem tempo, tem vontade e tem inteligência. Eu posso fazer o site, o aplicativo. Clara pode cuidar da parte de marketing, de falar com as pessoas, de vender a ideia. Pedro pode ajudar com a parte de logística, de organizar entregas, de falar com os produtores. Ele é bom com pessoas. E a senhora, vovó? A senhora pode cuidar do financeiro, das contas, de manter tudo organizado. Pedro estava com os olhos brilhando. Eu quero! Parece legal! Clara estava mais cautelosa. Mas a gente não sabe nada sobre empresa, sobre negócios. Como a gente vai fazer isso? A gente aprende. Tem tudo na internet. Eu já pesquisei, tem cursos gratuitos, tem vídeos. Tem gente disposta a ajudar. O difícil não é aprender. O difícil é começar. Olhei para aqueles 3, meus netos que tinham virado meus filhos, e vi algo que não esperava ver. Esperança. Esperança real. Não aquela fingida que a gente carrega para não desabar. Esperança de verdade, de que talvez, só talvez, pudéssemos ter uma vida melhor. Tá bom, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Vamos tentar, mas tem regras. Ninguém abandona a escola.
Ninguém deixa de estudar. Isso vem em primeiro lugar. E se não der certo, a gente para sem drama. Combinado? Os 3 concordaram ao mesmo tempo, empolgados. Foi assim que começou a AgriConnect. Nos primeiros meses, não foi nada grandioso. Miguel passava as madrugadas programando um site básico, usando ferramentas gratuitas que encontrava na internet. Clara criou uma página no Facebook e começou a divulgar a ideia para todo mundo que conhecia. Pedro convenceu o dono da Feira Livre, seu Manuel, a dar contato de 3 produtores de hortaliças de Vitória de Santo Antão, que ele conhecia. Fizemos a primeira venda em julho de 2020. Um produtor de alface e couve, chamado José, vendeu 20 quilos de verduras para uma professora da escola de Clara, que ficou interessada na proposta. Entregamos pessoalmente, pegando 2 ônibus até a casa dela em Boa Viagem. A professora pagou R$50. Demos 40 para José. Ficamos com 10. Foi nosso primeiro lucro. Parece pouco, mas naquele dia, quando voltamos para casa com aqueles R$10, sentimos que tínhamos conquistado o mundo. As coisas começaram devagar, muito devagar. Cadastramos mais produtores. Conseguimos 5, depois 10, depois 15. Clara era incansável no marketing, postava fotos, escrevia textos bonitos sobre agricultura familiar, sobre comer saudável, sobre apoiar o pequeno produtor. Pedro ia pessoalmente conversar com os agricultores, conquistava a confiança deles com seu jeito simpático e honesto. Mas tinha dias que não vendíamos nada, semanas inteiras sem uma compra. Pensei várias vezes em desistir, em dizer que aquilo era loucura, que devíamos voltar ao que conhecíamos. Eu costurando, Miguel na lan house, Clara vendendo brigadeiro. Mas toda vez que ia falar, via a determinação nos olhos deles e engolia as palavras. Em setembro de 2020, tivemos nosso primeiro mês positivo. R$300 de lucro. Não era muito, mas era alguma coisa. Reinvestimos tudo, compramos um celular usado para gerenciar melhor os pedidos, pagamos anúncio no Facebook para alcançar mais pessoas. A pandemia, ironicamente, nos ajudou. As pessoas começaram a valorizar mais produtos locais, entregas em casa, a ideia de apoiar pequenos negócios. Nossos cadastros aumentaram. Os pedidos também. Em dezembro de 2020, tivemos R$1.000 de lucro. Foi o primeiro mês que consegui pagar o aluguel só com o dinheiro da AgriConnect. Choramos todos juntos naquele dia. 2021 foi o ano da virada. Miguel tinha 14 anos e programava melhor que muito profissional adulto. Refez o site completamente. Criou um aplicativo simples, mas funcional. Clara, com 12 anos, tinha virado uma expert em redes sociais. Sabia exatamente que tipo de post chamava atenção, que horário publicar, como responder clientes. Pedro, com 10 anos, gerenciava uma rede de 20 produtores e resolvia problemas de logística com uma eficiência impressionante. Começamos a contratar. Primeiro um entregador, seu Valdir, um senhor desempregado de 50 anos que tinha moto própria. Pagávamos R$100 por semana mais combustível. Depois, uma atendente de meio período para ajudar Clara com as redes sociais e responder mensagens. Depois, mais um entregador. Saímos do apartamento da torre. Alugamos uma sala comercial pequena no bairro do Pina, perto do porto, para servir de escritório e centro de distribuição. Eu ainda morava no mesmo apartamento, mas agora tinha um lugar para trabalhar, para receber os produtos, para organizar as entregas. Em agosto de 2021, conseguimos nosso primeiro investimento, R$5.000 de um empresário local que acreditou na nossa ideia depois de ler uma matéria sobre nós, num blog de empreendedorismo. Com esse dinheiro, compramos computadores melhores, melhoramos o aplicativo, expandimos para outras cidades da região metropolitana. O crescimento foi rápido, assustadoramente rápido. Em dezembro de 2021, tínhamos 50 produtores cadastrados e fazíamos 200 entregas por semana. O lucro mensal passou de R$5.000. Contratamos mais funcionários.
3 entregadores, 2 atendentes, 1 auxiliar de logística. Miguel, Clara e Pedro estudavam de dia e trabalhavam de noite e nos fins de semana. Eu vivia entre o escritório e o apartamento, cuidando do financeiro, das contas, dos contratos. Não costurava mais. Não tinha tempo. Foi difícil? Foi. Teve noite que dormimos 3 horas. Teve problema com fornecedor, com cliente insatisfeito, com entregador que sumiu, com aplicativo que travou. Teve discussão, teve briga, teve momento de querer desistir. Mas toda vez que olhava para aqueles 3, via a mesma coisa que vi na primeira vez que Miguel apresentou a ideia: esperança. Em 2022, a AgriConnect explodiu. Conseguimos mais investimento. Dessa vez, R$100 mil de um fundo de impacto social que apoiava startups do Nordeste. Expandimos para Caruaru, Garanhuns, Petrolina. Contratamos um desenvolvedor profissional para ajudar Miguel. Contratamos uma gerente de marketing para trabalhar com Clara. Contratamos um coordenador de logística para trabalhar com Pedro. Mas os 3 continuavam no comando. Eram eles que tomavam as decisões importantes, que definiam os rumos, que carregavam o negócio nas costas. Miguel tinha 15 anos, Clara 13, Pedro 11. Crianças criando uma empresa. As pessoas duvidavam. Claro que duvidavam. Como pode confiar num negócio tocado por menores de idade? Ouvimos isso 1000 vezes, mas os resultados falavam por si. A satisfação dos clientes era alta. Os produtores elogiavam. Os investidores ficavam impressionados. Em janeiro de 2023, uma grande rede de supermercados propôs uma parceria. Queriam usar nossa tecnologia para conectar os próprios fornecedores. Foi nosso primeiro contrato grande. R$50 mil de receita mensal só dessa parceria. Foi quando começamos a aparecer na mídia. Primeiro em blogs locais, depois em sites maiores, depois na televisão. A história de 3 irmãos que tinham sido abandonados pela mãe, criados pela avó costureira, e que construíram uma startup de tecnologia no Nordeste, chamava a atenção. Era uma história boa, uma história inspiradora. Eu evitava as entrevistas. Não gostava de aparecer. Não me sentia confortável falando na frente de câmera. Mas os meninos insistiam que eu estava presente, que era parte fundamental da história. E estava. Sabia que estava. Mas não precisava de holofotes para confirmar isso. Em junho de 2024, 9 anos depois daquela madrugada que mudou nossas vidas, a AgriConnect foi avaliada em US$6 milhões por uma consultoria especializada. Tínhamos 200 produtores cadastrados, 3 mil clientes ativos, 15 funcionários, escritórios em 3 cidades. Miguel tinha 17 anos e era considerado um dos jovens programadores mais promissores do Nordeste. Clara, com 15, já dava palestras sobre empreendedorismo feminino. Pedro, com 13, gerenciava uma operação logística que funcionava como um relógio. Quando a notícia saiu na revista Pequenas Empresas and Grandes Negócios, com nossa foto na capa, todos os 4, eu sentei no sofá velho do apartamento. Ainda morava no mesmo lugar, não quis me mudar. E chorei. Chorei por Severino, que não estava ali para ver. Chorei por tudo que passamos, por todas as noites sem dormir, por todos os dias sem comida suficiente, por todas as vezes que pensei em desistir, mas não desisti. Mas principalmente chorei de orgulho. Orgulho puro, limpo, imenso. Foi 3 semanas depois da matéria que o telefone do escritório tocou. Era uma quarta-feira, 14h. Eu estava revisando umas notas fiscais quando a Jéssica, uma das atendentes, me chamou. Dona Joana, tem uma mulher aqui que quer falar com Miguel. Diz que é da família. Senti algo gelado descer pela minha espinha. Tinha uma sensação ruim, uma intuição. Quem é? Ela não quis dar o nome. Só disse que precisa falar com ele sobre assunto familiar urgente. Levantei e fui até a recepção. E ali, sentada na cadeira de espera, estava ela. Patrícia, 9 anos.
9 anos sem uma ligação, sem uma mensagem, sem um real. 9 anos de silêncio completo. E agora estava ali, mais velha. O cabelo pintado de um loiro artificial. Roupas que tentavam parecer caras, mas eram visivelmente de camelô. Batom vermelho demais. Unhas feitas. Ela levantou quando me viu. Tentou um sorriso que não chegou aos olhos. Oi, mãe! Não respondi. Fiquei parada, olhando para ela, sentindo a raiva subir, quente e pesada. Você tem coragem de aparecer aqui? Eu sei que demorei, mas eu posso explicar. 9 anos, Patrícia. 9 anos sem dar sinal de vida. Sem perguntar como seus filhos estavam. Sem mandar um real. Nada. Ela abaixou os olhos, parecendo genuinamente envergonhada por um momento. Eu estava em São Paulo. Estava tentando reconstruir minha vida. Estava com problemas. Estava. E você acha que nós não estávamos? Você acha que foi fácil para mim criar 3 crianças com a minha idade? Que foi fácil para eles crescerem sem mãe? Jéssica e os outros funcionários estavam olhando, desconfortáveis. Respirei fundo, tentando me controlar. O que você quer? Quero ver meus filhos. Quero conversar com eles. Vi a matéria da revista, fiquei tão orgulhosa, tão orgulhosa. Você não tem direito de ficar orgulhosa. Não fez nada por eles. São meus filhos, mãe. Eu tenho direito. Direito? Você perdeu qualquer direito quando saiu por aquela porta e nunca mais voltou. Miguel apareceu naquele momento. Tinha saído da sala de reunião e visto a comoção. Quando viu Patrícia, parou. Ficou completamente imóvel, o rosto sem expressão. Patrícia se virou para ele, o sorriso voltando, forçado, ansioso. Miguel? Meu Deus, como você cresceu! Você é um homem agora. Ele não respondeu. Apenas olhou para ela com aqueles olhos sérios. Os mesmos olhos que tinham me olhado naquela primeira manhã, 9 anos atrás. O que você quer? Ele perguntou, a voz fria. Eu vi a matéria. Vi que vocês construíram algo incrível. Estou tão orgulhosa de vocês. Eu queria conversar sobre a gente, sobre família, sobre o futuro. Miguel cruzou os braços. Que futuro? Você não estava aqui no passado. Não está aqui no presente. Por que estaria no futuro? Eu sei que errei, Miguel. Eu sei que abandonei vocês. Mas eu estava perdida. Estava em depressão. Não estava bem. Fiz terapia, me tratei, mudei. Agora estou diferente. Agora posso ser a mãe que vocês merecem. Foi nesse momento que Clara e Pedro chegaram. Tinham ido almoçar e estavam voltando. Quando viram Patrícia, tiveram a mesma reação que Miguel. Paralisaram. Patrícia tentou se aproximar deles, os braços meio abertos como se quisesse abraçar. Mas nenhum dos dois se moveu. Clara, minha filha, você está tão bonita. E Pedro, meu bebê, está tão grande. Pedro se escondeu atrás de mim. Clara apenas olhou para ela, inexpressiva. Miguel respirou fundo. Vovó, podemos usar a sala de reunião? Acho que precisamos conversar em particular. Assenti, mesmo sentindo o estômago revirar. Entramos todos na sala. Eu, Miguel, Clara, Pedro e Patrícia. Fechamos a porta. Sentamos ao redor da mesa. Patrícia na cabeceira. Os 3 meninos de um lado, eu do outro. O silêncio era denso, pesado. Foi Patrícia quem falou primeiro. Eu sei que não tenho desculpa. Sei que o que fiz foi terrível. Mas eu estava muito mal. Vocês não entendem. Depressão pós-parto, multiplicada por 3. Um ex-marido que me largou sem dinheiro, sem apoio. Eu tive um colapso. Precisava me encontrar. Precisava me curar. 9 anos para se curar? Clara perguntou, a voz tranquila, mas cortante. Deve ter sido uma doença grave mesmo. Patrícia engoliu em seco. Não foi fácil. Mas agora estou bem. Estou trabalhando. Estou estável. E quando vi vocês na revista, quando vi tudo que construíram, percebi que precisava voltar. Que precisava ser parte disso. Ser parte da família de novo. Miguel se inclinou para a frente.
Ser parte disso. É sobre isso que você quer conversar? Sobre a empresa? Não, não é só isso. É sobre vocês, sobre a gente, sobre reconstruir nosso vínculo. Mas sim, também sobre a empresa. Sou mãe de vocês. Tenho direito a... Direito a quê? Miguel interrompeu, a voz ainda calma, mas com uma dureza que fez Patrícia recuar. A uma parte dos lucros? A uma porcentagem da empresa? É isso? Patrícia ficou vermelha. Não é só sobre dinheiro. Mas sim, acho justo que, como mãe de vocês, eu tenha algum reconhecimento, alguma participação no que é de vocês. O silêncio que se seguiu foi mortal. Miguel se levantou, foi até uma estante, pegou uma pasta parda e voltou para a mesa. Colocou a pasta na frente de Patrícia. Abre! Ela abriu com mãos trêmulas. Dentro havia documentos oficiais, carimbos, assinaturas. Ela leu em silêncio, a cor sumindo do rosto. Isso foi arquivado no Fórum de Família do Recife em julho de 2018. Miguel disse, a voz firme. Destituição do poder familiar. Vovó entrou com o processo quando a gente completou 3 anos sem notícia sua. Sem uma ligação, sem um real, sem nada. O juiz concedeu. Você legalmente não é mais nossa mãe. Não tem direito sobre nós. Não tem direito sobre nossos bens. Não tem direito sobre nada. Patrícia olhou para mim, os olhos arregalados. Mãe, você fez isso? Segurei o olhar dela sem desviar. Fiz, para proteger eles. Para garantir que se algum dia você voltasse querendo tirar vantagem, não conseguisse. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os documentos, depois para os filhos, depois para mim. Eu não vim aqui por dinheiro, ela disse finalmente, a voz baixa, quebradiça. Eu vim por quê? Porque vi vocês na revista e me arrependi. Me arrependi de ter ido embora. Me arrependi de não ter lutado. Me arrependi de ter perdido vocês crescendo. Mas você perdeu, Clara disse suavemente. E não dá para voltar atrás. Não dá para recuperar esses 9 anos. A gente cresceu sem você. A gente aprendeu a viver sem você. E está tudo bem agora. Pedro, que tinha ficado calado até então, finalmente falou. A voz pequena, mas clara. Eu nem lembro direito de você. Quando eu penso em mãe, eu penso na vovó. Foi ela que cuidou da gente quando a gente estava doente. Foi ela que acordava de madrugada quando a gente tinha pesadelo. Foi ela que fazia comida, que lavava roupa, que nos levava na escola. Você é só uma pessoa que apareceu um dia e sumiu. E agora apareceu de novo. As palavras dele caíram como pedras no silêncio da sala. Vi Patrícia começar a chorar, lágrimas escorrendo por cima da maquiagem, manchando o rosto. Eu sinto muito, ela soluçou. Eu sinto muito por tudo. Mas eu posso mudar. Eu posso ser diferente. Eu posso. Não precisa, Miguel disse levantando. A gente não precisa de você mudando ou sendo diferente. A gente está bem. A gente tem a vovó. A gente tem um ao outro. A gente tem uma vida. Você pode ir embora de novo. Não vai fazer diferença. Ele saiu da sala. Clara o seguiu. Pedro me olhou. Depois olhou para Patrícia. Depois saiu também. Ficamos só nós duas, mãe e filha. Mas também 2 estranhas que não se falavam há 9 anos. Mãe, eu realmente sinto muito, ela disse entre soluços. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que não mereço perdão. Mas são meus filhos. Eu os carreguei por 9 meses. Eu os tive. E eu os criei. Eu disse me levantando. Eu os amei. Eu os ensinei. Eu fiquei quando você foi embora. Você pode ter dado vida a eles, Patrícia. Mas eu dei tudo o mais. Saí da sala, deixando ela ali sozinha, chorando. Encontrei os 3 na copa, agarrados uns aos outros, chorando também. Me juntei a eles e ficamos ali, os 4, como sempre ficávamos quando as coisas ficavam difíceis. Juntos, unidos. Uma família que não precisava de sangue para ser real, porque era construída em algo mais forte.
era construída em presença, em sacrifício, em amor que fica. Patrícia saiu do escritório naquela tarde e eu não soube se sentia alívio ou tristeza. Talvez os dois. Fiquei na recepção, observando ela atravessar a rua sob o sol forte de junho, a bolsa pendurada no ombro, a cabeça baixa. E pensei em todas as vezes que tinha imaginado esse momento. Nos primeiros anos, eu sonhava com o dia em que ela voltaria arrependida, pedindo perdão, querendo recuperar o tempo perdido. Mas agora que esse dia tinha chegado, não sentia a satisfação que imaginava. Sentia apenas um vazio pesado, como se algo tivesse terminado, mas nada tivesse realmente se resolvido. Voltei para dentro. Jéssica e os outros funcionários fingiam estar ocupados, mas sei que tinham ouvido tudo, ou pelo menos, parte. Não culpava eles pela curiosidade. Era nossa vida virando novela mexicana, ali na frente de todo mundo. Encontrei os três na sala de Miguel. Ele estava sentado na cadeira giratória, olhando para o computador desligado. Clara estava na janela, os braços cruzados, olhando para fora sem realmente ver nada. Pedro estava no chão, encostado na parede, abraçando os joelhos. Sentei na cadeira de visita e ficamos assim por um tempo, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de quem está processando, de quem precisa de tempo para organizar os pensamentos. Foi Clara quem falou primeiro. Eu achei que fosse sentir raiva, mas não senti. Só senti. Nada. Como se ela fosse uma estranha qualquer. Pra mim também, Pedro disse baixinho. Eu tentei lembrar dela como mãe, mas não consigo. Só lembro dela saindo pela porta naquele dia. É a única memória que tenho. Miguel girou a cadeira para nos encarar. Eu lembro de mais coisas. Lembro dela gritando muito, sempre cansada, sempre nervosa. Lembro de sentir que a gente incomodava. E lembro de pensar, quando ela foi embora, que talvez fosse melhor assim. E me senti culpado por pensar isso. Meu coração apertou. Levantei e fui até ele. Coloquei a mão no seu ombro. Você não tem culpa de nada, meu filho. Nada disso foi culpa de vocês. Nunca foi. Eu sei. Hoje eu sei. Mas quando tinha 8 anos, eu achava que, se a gente fosse menos trabalho, menos problema, ela teria ficado. Clara se afastou da janela e sentou no chão, ao lado de Pedro. Você acha que ela falou a verdade, vovó? Que veio porque se arrependeu, não só pelo dinheiro? Pensei antes de responder. Não queria mentir para eles, mas também não queria plantar mais mágoa do que já existia. Acho que ela falou parte da verdade. Acho que ela realmente se arrependeu quando viu vocês. Mas também acho que o dinheiro chamou a atenção dela. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ela vai voltar? Pedro perguntou. Não sei. Talvez. Talvez não. Mas se voltar, vocês decidem como lidar com isso. Vocês são adultos agora, ou quase. Eu já fiz minha parte. Agora é com vocês. Miguel balançou a cabeça. Não quero ela perto da gente. Não quero ter que fingir que está tudo bem, que podemos ser uma família feliz. Não somos. Nunca vamos ser. E está tudo bem, eu disse. Vocês não são obrigados a perdoar. Não são obrigados a dar chance. Perdão é uma escolha, não uma obrigação. Ficamos ali até o fim da tarde conversando sobre tudo e sobre nada, deixando o assunto de Patrícia ir se dissipando aos poucos, como fumaça. Quando saímos do escritório, já estava escurecendo. Fomos jantar num restaurante simples ali perto. Um desses de comida a quilo, que conhecíamos desde sempre. Durante o jantar, Pedro perguntou: Vovó, você perdoou ela? A pergunta me pegou desprevenida. Coloquei o garfo no prato e pensei: eu não sei. Acho que ainda estou processando. Passei 9 anos com raiva dela, com mágoa. Não dá para apagar tudo isso de uma hora para outra, só porque ela apareceu pedindo desculpas. Mas você vai perdoar. Um dia. Olhei para ele, para aqueles olhos inocentes de quem ainda acreditava que as coisas podiam se consertar. Talvez.
Não sei quando, não sei como, mas talvez porque carregar raiva cansa, meu filho. Cansa muito. E eu já estou cansada de tanta coisa. As semanas que se seguiram foram estranhas. Continuamos trabalhando, continuamos tocando a vida. Mas havia uma tensão no ar, como se estivéssemos esperando o outro sapato cair. Patrícia não voltou, não ligou, não mandou mensagem. Simplesmente desapareceu de novo. E dessa vez, ninguém ficou surpreso. Mas algo tinha mudado em nós. O confronto tinha mexido em feridas antigas. Tinha trazido à tona conversas que precisávamos ter, mas sempre adiávamos. Começamos a falar mais abertamente sobre aquela noite, sobre os primeiros anos, sobre as coisas difíceis que tinham vivido. Uma noite, 2 semanas depois do acontecido, Clara me procurou. Eu estava na cozinha do apartamento preparando chá de camomila, meu ritual de fim de noite. Ela sentou à mesa e ficou me observando em silêncio. Vovó, posso perguntar uma coisa? Claro, minha flor. A senhora ficou com raiva quando teve que cuidar da gente? Ficou com raiva de ter que largar sua vida, sua liberdade, para criar 3 crianças que nem eram suas filhas? A pergunta me pegou de surpresa pela segunda vez em poucas semanas. Desliguei o fogo, servi o chá e sentei na frente dela. Fiquei. No começo, fiquei sim. Fiquei com raiva da situação, da Patrícia, até de vocês algumas vezes quando estava cansada demais e vocês choravam demais. Mas sabe o que eu aprendi? Raiva passa, cansaço passa, mas amor fica. E eu sempre amei vocês, Clara. Desde o dia que nasceram, mesmo quando eram bebês difíceis, que choravam a noite inteira. Eram meus netos, meu sangue. E quando a Patrícia foi embora, vocês viraram meus filhos também. E eu não trocaria esses 9 anos por nada, nem por toda a liberdade do mundo. Ela estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu tinha tanto medo que a senhora fosse embora também. Nos primeiros anos, eu tinha pesadelo com isso. Acordava de noite checando se a senhora ainda estava lá. Estiquei a mão e segurei a dela. Eu nunca ia, nunca vou. Vocês estão presos comigo até eu virar pó. E mesmo assim, vou assombrar vocês para garantir que estão comendo direito. Ela riu entre as lágrimas e ficamos ali, tomando chá, conversando sobre medos antigos e esperanças novas. No mês seguinte, em julho, aconteceu algo inesperado. Recebi uma carta. Não mensagem, não e-mail. Uma carta física, dessas que ninguém mais manda. Entregue pelos correios no apartamento. O remetente era Patrícia. Abri com as mãos tremendo. Dentro havia 3 folhas escritas à mão. A letra meio tremida, mas legível. Mãe, sei que não tenho direito de escrever, de tomar seu tempo, de pedir sua atenção, mas preciso dizer algumas coisas e não tive coragem de dizer pessoalmente. Quando saí naquela madrugada, eu estava destruída. Não é desculpa, eu sei, mas era a verdade. Eu tinha 32 anos e sentia que tinha 80. Estava cansada de um jeito que não consigo explicar. Cansada de acordar de madrugada com choro, de trocar fralda, de fazer comida que ninguém queria comer, de não ter 5 minutos de silêncio. O pai deles tinha ido embora havia 6 meses e eu estava sozinha, sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Eu olhava para aquelas 3 crianças e não sentia amor. Sei que é horrível dizer isso, mas era a verdade. Não sentia nada além de um peso imenso esmagando meu peito. Tinha medo de fazer alguma coisa terrível, de machucar eles sem querer, de surtar completamente. Então, fugi. Achei que se eu saísse, se eu tivesse um tempo para mim, conseguiria voltar melhor. Conseguiria ser a mãe que eles mereciam. Mas uma semana virou 1 mês. 1 mês virou 6 meses. E quando percebi, tinha passado 1 ano. E eu não tinha coragem de voltar. Como eu voltaria? O que eu diria? Como pediria perdão por ter abandonado meus filhos? Fui para São Paulo. Trabalhei em qualquer coisa. Garçonete, faxineira, vendedora.
Morei em pensão, em casa compartilhada, em quartinho de empregada. Fiz terapia quando tinha dinheiro, chorava quando não tinha. Aos poucos fui me reconstruindo, mas também fui me convencendo de que vocês estavam melhor sem mim. Quando vi a matéria da revista, não consegui acreditar. Eram meus filhos. Meus filhos. Mas não pareciam meus. Pareciam de outra pessoa. Pareciam seus. E eram. Eu fui ao escritório achando. Não sei o que eu achava. Que talvez eles quisessem me conhecer de novo. Que talvez houvesse espaço para mim na vida que construíram. Mas não há. E está certo que não haja. Eu não merecia estar naquela foto da revista. Quem merece é você. Não vim pelo dinheiro, mãe. Juro que não. Vim porque senti falta deles de um jeito que não esperava. Porque percebi que tinha perdido tudo que importava por causa do medo e da covardia. Mas entendo que é tarde demais. Só quero que você saiba uma coisa. Obrigada. Obrigada por ficar quando eu fui embora. Obrigada por amar meus filhos quando eu não consegui. Obrigada por ser a mãe que eu nunca fui. E me desculpe. Por tudo. Patrícia. Li a carta 3 vezes. Depois dobrei devagar e guardei na gaveta da cômoda, junto com as fotos antigas, os documentos importantes, as coisas que a gente guarda, mas não sabe bem por quê. Não mostrei para os meninos. Não naquele momento. Talvez um dia mostrasse, quando estivessem prontos, quando a ferida não estivesse mais tão aberta. Ou talvez nunca mostrasse. Não sabia. Ainda estava decidindo. Mas algo mudou em mim depois de ler aquela carta. Não foi perdão instantâneo, não foi absolvição completa. Foi mais como compreensão. Compreensão de que Patrícia era humana, falha, quebrada como todos nós, que tinha feito escolhas terríveis, mas por razões que faziam sentido para ela naquele momento. Não justificava, não apagava o que tinha feito, mas humanizava. E talvez fosse isso que eu precisava. Não para perdoá-la, não ainda, mas para parar de carregar tanto ódio, para soltar um pouco do peso. Em agosto, Miguel completou 18 anos. Fizemos uma festa no escritório. Convidamos todos os funcionários, alguns fornecedores, clientes próximos. Foi uma festa bonita com bolo de 3 andares que Clara encomendou, salgados que Pedro organizou, decoração simples, mas caprichada. Fiz um brinde. Peguei a taça de champanhe barata e bati para chamar atenção. Quero fazer um brinde ao Miguel, meu neto, meu filho, meu orgulho. Tem gente que nasce com sorte, com privilégio, com tudo fácil. Vocês 3 não. Vocês nasceram numa situação difícil, cresceram numa situação difícil, mas nunca deixaram as dificuldades definirem quem eram. Miguel, você tem 18 anos e já construiu mais do que muita gente constrói em uma vida inteira. Mas o que me deixa mais orgulhosa não é a empresa, não é o dinheiro, não é o sucesso. É o homem que você se tornou. Honesto, trabalhador, generoso, dedicado aos irmãos. Seu avô estaria tão orgulhoso de você. Eu estou. Ele estava chorando quando terminei. Veio me abraçar, me levantou do chão mesmo com meus 67 anos e problemas na coluna, e sussurrou no meu ouvido. Obrigado por não ter desistido da gente, vovó. Obrigado por ter ficado. A festa foi boa. As pessoas riram, comeram, celebraram. Mas no meio da festa, olhei ao redor e tive uma sensação estranha. Estava cercada de gente, mas me senti sozinha. Sozinha de um jeito diferente. Não ruim, só. Solitária. Lembrei de Severino, de como ele amava festas. Como ficaria feliz de ver os meninos assim, crescidos, realizados. Lembrei de como costumávamos planejar o futuro, sentados na varanda do apartamento, tomando café e sonhando com o dia em que pudéssemos viajar, conhecer outras cidades, descansar. Nunca descansamos. Ele morreu trabalhando e eu estava caminhando para o mesmo destino. Saí da festa e fui para a varanda do escritório. Acendi um cigarro.
vício antigo que tinha voltado nos últimos meses de estresse. E fiquei olhando o Recife à noite, as luzes piscando, o trânsito barulhento lá embaixo. Clara me encontrou ali. Vovó, você está bem? Estou, minha flor, só pensando. Em quê? Em quanto tempo passou? Em como vocês cresceram rápido demais? Em como eu estou velha demais? Ela sentou ao meu lado. A senhora não está velha, está experiente. Ri do eufemismo. Estou velha, Clara. Tenho 67 anos. Meu corpo dói em lugares que nem sabia que existia. Esqueço as coisas, canso fácil. E fico pensando, quanto tempo ainda tenho? Quanto tempo vou ver vocês crescendo, a empresa prosperando, talvez netos? Não fala assim. A senhora vai viver até os 100. Ninguém vive para sempre, minha flor. E está tudo bem. Eu fiz o que vim fazer aqui. Criei vocês 3, vi vocês virarem pessoas incríveis, vi vocês construírem algo especial. Se eu morrer amanhã, morro feliz. Mas a gente ainda precisa da senhora. Apaguei o cigarro e segurei a mão dela. Vocês não precisam mais. É isso que vocês não entendem. Vocês são adultos, são capazes, são fortes. Eu fiz meu trabalho. Agora é deixar vocês voarem sozinhos. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Não quero voar sozinha. Quero que a senhora esteja aqui. E vou estar, pelo tempo que Deus me der. Mas quando não estiver mais, vocês vão ficar bem. Porque eu ensinei vocês a ficarem. Ficamos ali até a festa acabar. Só nós duas em silêncio, olhando a cidade. Em setembro, Pedro fez 14 anos. Não quis festa grande, quis só a família. Fomos ao restaurante italiano que ele adorava. Aquele meio caro, que a gente só ia em ocasiões especiais. Pedimos pizza, risotos, aquelas massas caras com nomes complicados. Pedro estava feliz, tagarelando sobre a sua escola, sobre os amigos, sobre uma menina que ele achava bonita. No meio do jantar, ele parou de falar e ficou me olhando de um jeito estranho. O que foi? Eu perguntei. Nada. Só estava pensando. Se a minha mãe não tivesse ido embora, eu não estaria aqui. Não desse jeito. A gente não seria essa família. A AgriConnect não existiria. E é estranho porque eu odeio o que ela fez. Mas também, se ela não tivesse feito, tudo seria diferente. Miguel assentiu. Eu penso nisso também. É como se ela ter ido embora fosse a pior e a melhor coisa ao mesmo tempo. A pior porque doeu, porque foi traumático, porque marcou a gente. Mas a melhor porque nos uniu, porque nos forçou a crescer, porque nos deu a vovó de uma forma que não teríamos se ela tivesse ficado. Clara brincou com o garfo no prato. Vocês acham que ela está feliz agora? Onde quer que ela esteja? Não sei, eu disse honestamente. E não sei se importa. Ela fez escolhas, tem que viver com elas, como todos nós. Voltamos para casa naquela noite conversando sobre coisas profundas, sobre destino, sobre escolhas, sobre como as piores coisas às vezes levam às melhores. E percebi que eles estavam bem, realmente bem. Não mais aquelas crianças traumatizadas que chegaram em mim com mochilas velhas e olhos assustados. Eram adultos, ou quase, com suas próprias perspectivas, suas próprias filosofias, suas próprias formas de lidar com o passado. Em outubro, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Estava no médico para um check-up de rotina quando o doutor encontrou algo. Um nódulo no seio esquerdo. Pequeno, mas suspeito. Precisava fazer biópsia. Não contei para os meninos imediatamente. Esperei o resultado. 2 semanas de agonia, de rezar toda a noite, de negociar com Deus. Só mais um pouco de tempo. Só deixa eu ver eles um pouco mais crescidos. O resultado veio num sábado de manhã. Benigno. Não era câncer. Era só um susto, um aviso, um lembrete de que eu era mortal e o tempo estava passando. Contei para eles naquela noite. Os 3 ficaram pálidos. Por que a senhora não contou antes? Miguel perguntou, a voz alterada.
Porque não queria preocupar vocês se não fosse nada. E não foi nada. Mas podia ter sido, Clara disse, quase gritando. Podia ter sido câncer e a gente nem saberia. Mas não foi. Está tudo bem. Pedro estava chorando silenciosamente. Não está tudo bem. A gente quase perdeu a senhora. E nem tivemos chance de nos preparar, de nos despedir, de... Ei, calma. Eu estou aqui. Estou bem. Não estou indo a lugar nenhum. Mas o susto mexeu com todos nós. Nos fez perceber que não éramos invencíveis, que o tempo era finito, que precisávamos valorizar cada dia, porque talvez não houvesse tantos pela frente quanto achávamos. Comecei a fazer coisas que tinha adiado. Organizei meus documentos, fiz testamento, coloquei tudo em ordem. Não por morbidez, mas por responsabilidade. Se algo acontecesse comigo, queria que fosse fácil para eles, que não tivessem que lidar com burocracia em cima da dor. Também comecei a fazer coisas que sempre quis, mas nunca tive tempo. Voltei a bordar, hobby antigo que tinha abandonado. Comecei a fazer caminhadas de manhã na praia de Boa Viagem. Passei mais tempo apenas, existindo, sem pressa, sem agenda, apenas vivendo. Os meninos notaram a mudança. Vovó está diferente, Clara comentou um dia. Diferente como? Mais leve, mais feliz, como se tivesse tirado um peso das costas. Talvez tivesse. Talvez o susto de saúde, a carta de Patrícia, o tempo passando, tudo isso junto tinha me feito repensar o que importava. E percebi que carregar mágoa, carregar raiva, carregar o peso de 9 anos de ressentimento não fazia sentido. Não mudava o passado, só estragava o presente. Em novembro, uma semana antes da Clara fazer 16 anos, recebemos outra visita inesperada. Mas dessa vez não era Patrícia. Era o pai dos meninos, Roberto. Ele apareceu no escritório numa quinta-feira de tarde. Eu estava na sala de contas quando Jéssica me chamou, a voz nervosa. Dona Joana, tem um homem aqui. Diz que é o pai das crianças. Senti o mesmo frio na espinha que senti quando Patrícia apareceu. Levantei e fui até a recepção. Roberto estava diferente do que eu lembrava. Mais gordo, mais careca, mais velho. Usava roupa de mecânico. Estava com graxa nas mãos. Cheirava a óleo de motor. Dona Joana, ele disse tirando um boné velho. Peço desculpa por aparecer assim, sem avisar. Mas eu precisava falar com os meninos. Você abandonou eles quando eram bebês. O que você quer agora? Eu sei, eu fiz muita coisa errada. Mas vi eles na revista. Vi o que construíram. E pensei que talvez pudesse conhecer eles de novo. Sei que não mereço, mas você tem razão. Não merece. Miguel apareceu naquele momento. Tinha ouvido vozes alteradas e veio ver o que era. Quando viu Roberto, parou. Ficou olhando para aquele homem como se tentasse encaixar as memórias com a realidade. Pai! Roberto se virou, os olhos marejados. Miguel! Meu Deus, como você cresceu! Você é igualzinho a mim quando eu tinha sua idade. Miguel não se aproximou. Apenas ficou ali, parado, processando. O que você quer? Queria conhecer vocês, conversar, explicar por que fui embora, pedir desculpas. Talvez tentar construir alguma coisa. Sei que é tarde, mas... É tarde, Miguel disse simplesmente. É muito tarde. Clara e Pedro apareceram também. Os 3 ficaram ali, olhando para o pai que mal conheciam. O homem que tinha ido embora antes mesmo que criassem memórias dele. Roberto tentou falar, explicar, justificar. Disse que era jovem demais, que não estava pronto, que teve medo, que não tinha estrutura. As mesmas desculpas que Patrícia tinha dado, só que com menos lágrimas e mais vergonha. Mas dessa vez a conversa foi diferente. Dessa vez não teve confronto dramático, não teve gritaria, não teve processo judicial sendo jogado na mesa. Teve apenas 3 jovens dizendo com calma e educação que não havia espaço para ele na vida deles. Você pode ter sido nosso pai biologicamente, Clara disse, mas nunca foi nosso pai de verdade.
Pai é quem fica, quem cria, quem está presente. E você nunca esteve. Roberto saiu dali derrotado, curvado, carregando o peso das próprias escolhas. E os três voltaram para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Porque para eles, realmente nada tinha acontecido. Roberto era um estranho, não mais importante que qualquer outra pessoa que entrava pela porta pedindo algo. Naquela noite em casa, conversei com ele sobre isso. Vocês estão bem? Com a visita dele? Estamos, Miguel disse. Não sentimos nada. Nem raiva, nem tristeza, nem curiosidade. É como se ele fosse ninguém. E está tudo bem sentir assim, eu disse. Vocês não são obrigados a ter sentimentos por pessoas que não fizeram parte da vida de vocês. Vovó, Pedro disse. A senhora acha que a gente é frio? Por não sentir nada pela nossa mãe e pelo nosso pai? Não. Acho que vocês são protegidos. Vocês construíram muros para se defender e está tudo bem. Mas também não deixem esses muros impedirem vocês de amar quem merece ser amado. Em dezembro, Clara fez 16 anos. Dessa vez, ela quis festa grande, quis comemorar, quis reunir todo mundo que importava. Alugamos um salão, contratamos DJ, fizemos tudo certinho. No meio da festa, Clara me chamou para dançar. Tocava uma música lenta, romântica, e dançamos juntas no meio do salão, todos os outros parando para ver. Obrigada, vovó, ela sussurrou enquanto dançávamos. Por tudo. Por ter ficado, por ter cuidado, por ter amado a gente mesmo quando era difícil. Foi o maior presente que a vida me deu. Vocês três, mesmo com todo o trabalho, mesmo com todas as dificuldades, especialmente por causa delas. Porque foi nas dificuldades que descobrimos do que éramos feitos. E descobrimos que éramos fortes. Quando a música acabou, Miguel e Pedro vieram também. Os quatro nos abraçamos no meio da pista. E naquele momento, rodeada por aquelas 3 pessoas que amava mais que a própria vida, senti que tudo tinha valido a pena. Cada noite sem dormir, cada conta atrasada, cada momento de medo e dúvida. Tudo tinha levado até ali, até aquele abraço, até aquela família que não tinha nascido do sangue, mas tinha sido forjada no amor e no sacrifício. 2025 chegou com novidades. A AgriConnect recebeu uma proposta de aquisição. Uma grande empresa de tecnologia americana queria comprar a empresa por $8 milhões. Era uma oferta tentadora, que mudaria completamente a vida de todos nós. Reunimos para decidir. Eu, Miguel, Clara e Pedro, sentados na sala de reunião numa tarde de janeiro, os documentos espalhados na mesa. O que vocês acham? Miguel perguntou. É muito dinheiro, Pedro disse. A gente podia vender, investir, começar outra coisa. Mas a AgriConnect é nossa, Clara argumentou. É o que a gente construiu do zero. Tem nosso suor, nosso sangue. Vale a pena vender só por dinheiro? Todos olharam para mim, esperando que eu decidisse. Mas não era minha decisão para tomar. Vocês que construíram. Vocês que decidem. Eles debateram por horas. Pontos a favor, pontos contra. O que fazer com o dinheiro? Como seria trabalhar para a empresa americana? Se perderiam a autonomia? Se valeria a pena? No final, decidiram não vender. Decidiram continuar tocando a empresa, crescendo no próprio ritmo, mantendo os valores que tinham desde o início. Era uma decisão arriscada, mas era deles. E eu respeitava. Em fevereiro, recebi outra carta de Patrícia, dessa vez mais curta. Mãe, não espero resposta. Só queria avisar que estou bem. Consegui emprego fixo. Estou morando num apartamento pequeno. Mas estou fazendo terapia regularmente. Penso nos meninos todos os dias. Vejo as redes sociais da AgriConnect. Vejo as fotos. Vejo eles crescendo mesmo de longe. Não vou aparecer de novo. Aprendi que o melhor que posso fazer por eles é ficar longe. Mas queria que soubesse que eu mudei. Não do jeito que imaginava.
não virando a mãe perfeita que abandonei de ser, mas mudei como pessoa. Aprendi sobre mim, sobre minhas falhas, sobre minhas limitações e aprendi a viver com o peso das minhas escolhas. Cuide deles. Sei que não preciso pedir. Sei que sempre cuidou. Mas cuide, porque eles merecem todo o amor do mundo. E você sempre soube dar esse amor melhor que eu. Com carinho, mesmo não merecendo. Patrícia. Dessa vez não guardei a carta. Mostrei para os 3. Eles leram em silêncio, passando o papel de mão em mão. Quando terminaram, Miguel dobrou a carta e me devolveu. Ela mudou. Dá pra ver pela forma como escreve. Mas ainda não é nossa mãe, Clara disse. E nunca vai ser. E está tudo bem, Pedro completou. Ela pode ser feliz lá, do jeito dela. A gente pode ser feliz aqui, do nosso jeito. Não precisa se encontrar. Concordei, porque era verdade. Algumas coisas não tem como consertar. Algumas pontes não tem como reconstruir. E estava tudo bem. A vida não era sobre consertar tudo, sobre ter todas as respostas, sobre forçar perdões que não estavam prontos para acontecer. Era sobre seguir em frente, sobre fazer o melhor possível com as cartas que a vida nos dava, sobre amar quem ficou, não chorar para sempre por quem foi. Em março de 2025, 10 anos depois daquela madrugada que mudou nossas vidas, fizemos uma pequena celebração. Não para comemorar o abandono, mas para comemorar a sobrevivência. Para comemorar que pegamos uma situação impossível e transformamos em algo bonito. Voltamos ao apartamento da torre, aquele mesmo onde tudo começou. Não morava mais lá. Tinha me mudado para um apartamento melhor no Pina, perto do escritório. Mas o novo morador nos deixou entrar para visitar. Ficamos na sala, os 4, olhando ao redor. Estava diferente, com móveis novos, pintura nova. Mas ainda era o mesmo lugar. As mesmas paredes que testemunharam nossos primeiros dias juntos, nossas primeiras dificuldades, nossas primeiras vitórias. Lembro de ter chegado aqui, Miguel disse. Lembro de estar com tanto medo, de achar que a vida tinha acabado. Mas não tinha, Clara disse. Tinha só começado. Do jeito errado, mas começado, Pedro acrescentou. Não sei se foi do jeito errado, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Foi do jeito diferente, do jeito difícil. Mas olha onde a gente chegou. Saímos de lá com uma sensação de fechamento, como se um ciclo tivesse terminado e outro estivesse começando. Não sabíamos o que o futuro traria, mas sabíamos que estaríamos juntos. E isso era suficiente. Naquela noite, sozinha no meu apartamento novo, peguei uma caneta e um papel e escrevi uma carta. Não para enviar, apenas para escrever. Para colocar para fora tudo o que estava sentindo. Patrícia, não sei se você vai ler isso um dia. Não sei nem se vou enviar. Mas preciso escrever. Passei 10 anos com raiva de você. Raiva por ter ido embora. Por ter deixado suas crianças, por ter me dado uma responsabilidade que eu não pedi. Passei 10 anos carregando esse peso, essa mágoa, esse ressentimento. Mas hoje, olhando para trás, olhando para tudo o que aconteceu, percebi uma coisa. Eu te perdoo. Não porque o que você fez foi certo. Não foi. Não porque você merece perdão. Talvez não mereça. Mas porque eu preciso perdoar. Preciso soltar esse peso. Preciso seguir em frente leve, sem amarras, sem mágoas antigas me puxando para baixo. Você perdeu 10 anos com seus filhos. 10 anos que nunca vão voltar. Perdeu ver Miguel se transformar num homem brilhante. Perdeu ver Clara se tornar uma mulher forte e inteligente. Perdeu ver Pedro crescer com aquele coração enorme e generoso. Isso é sua punição. Não precisa de mais nada. A vida já cobrou o preço. Quanto a mim, ganhei 3 filhos quando já não esperava mais ter nenhum. Ganhei propósito quando achava que só me restava envelhecer sozinha. Ganhei uma família que nunca pedi, mas que se tornou a melhor coisa da minha vida. Então, obrigada.
Obrigada por ter ido embora. Porque se não tivesse ido, eu não teria ganho eles desse jeito. E eles não teriam virado as pessoas incríveis que são. Seja feliz, Patrícia. De verdade. Você merece alguma paz depois de tanta luta consigo mesma. E eu mereço também. Joana. Dobrei a carta, guardei numa gaveta ao lado daquela primeira carta que ela tinha me enviado. Talvez um dia mandasse. Talvez não. Mas não importava. O perdão não era para ela. Era para mim. Deitei na cama naquela noite sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz de verdade, profunda, completa. Paz de quem fez o que tinha que fazer, amou quem tinha que amar, perdoou o que precisava perdoar. Olhei para a foto na mesa de cabeceira. Eu, Miguel, Clara e Pedro, na capa daquela revista, todos sorrindo, todos juntos. Uma família que não nasceu do jeito convencional, mas que era real assim mesmo. Mais real que muitas famílias convencionais. E pensei em Severino, onde quer que estivesse. E sussurrei para o vazio. A gente conseguiu, amor. Criamos 3 pessoas incríveis. A gente conseguiu. E pela primeira vez em 10 anos, dormi sem peso na consciência. Sem mágoa no coração. Sem medo do amanhã. Dormi em paz, sabendo que tinha cumprido meu propósito. Que tinha amado do jeito certo. Que tinha ficado quando importava ficar. E que se a vida acabasse amanhã, acabaria completa. Porque eu tinha vivido, de verdade, com todas as dores, com todas as dificuldades, com todo o peso. Mas tinha vivido, e tinha amado, e tinha sido amada. E no final, era isso que importava. Só isso. Minha filha apareceu no meio da madrugada me deixando seus 3 filhos, dizendo que estava cansada e precisava curtir a vida. 9 anos depois, ela apareceu quando eles criaram uma empresa de $6 milhões. Mas ela não esperava que...